Pode. Beleza, bom dia a todos. Começando mais uma aula de Educação Física. Na aula de hoje nós iremos conhecer e fazer, né, a semana 3 e semana 4 do PET. Eu vou só identificar a página aqui, para caso alguém aí não tenha achado ainda, eu já deixo avisado. Página 136. 136. Semana 3 do PET de Educação Física. Enquanto vocês escrevem o nome aí no chat, eu vou compartilhar a minha tela com a tela com a página do PET que a gente vai trabalhar agora. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. 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 Então, né? Beleza. Bom, na semana 3... lembrando, antes da gente começar com a semana 3, na semana 1 e na semana 2, foi aquela semana que eu ia dar aula para vocês pelo Google Meet, só que não teve como, eu estava sem internet em casa. E eu falei para vocês fazerem a semana 1 e a semana 2 e preencher o formulário. Tá? Lembrando que sempre quando tem atividade prática, quando tem só atividade prática na semana, vocês precisam fazer a atividade em casa e preencher o formulário logo depois. Voltei. Peraí, deixa eu fechar aqui. Beleza, Kendi. Todos vocês que estão aqui preencheram o formulário da semana 1 e semana 2? Qual que é dos formulários? É aquele formulário que eu coloquei há 2 semanas atrás. Tio, eu troquei de celular, então. As mensagens foram apagadas e eu não preenchi o formulário. O senhor pode me mandar de novo, Pode por favor? mandar. Manda de novo. Aqui Eu no vou colocar aí chat do Meet. No chat do Meet, por favor. Eu vou colocar aí no chat, aí eu vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês responder quem não respondeu, tá? Então tá. Só um minutinho. Quinto ano, semana 1 e 2. Como vai todo mundo? Vamos ver. Bom, já tá aí. 5 minutinhos para vocês responderem rapidinho, para a gente começar a semana 3 e 4. Ok. Então tá. Na hora que você começar a responder e perceber que você lembra do que foi pedido, é porque você já respondeu, tá? Então, como eu deixei o formulário aberto para ser respondido de qualquer e-mail, então às vezes você troca o e-mail, acha que não respondeu, mas já respondeu. Teve vários casos aqui de alunos que já respondeu mais de uma vez. Da turma da Valéria, apenas 9 alunos responderam. E da turma da Maria Angélica, apenas 6. Eu esqueci qual é o código da... O Danilo já preencheu, os que eu estou vendo aqui. Luiz Gustavo Ramos também já preencheu. Deixa eu olhar aqui na lista. Rafaela Coutinho já preencheu também. Daí. A Gabriele Cristine também já preencheu. O Kenji também já preencheu, Kenji? Não, eu tô preenchendo. Não precisa preencher não, que você já preencheu. Eu? É. Ah, tá. Você preencheu no dia 27 de agosto. A Júlia e o Lucas. Luiz Gustavo Ramos. O Rafael também já preencheu, viu, Rafael? Danilo também. Isabelle Vitória, da Maria Angélica, não está aqui. Gabriele Tomás, não, é da Maria Beatriz. Deixa eu ver quem mais. O Bruno Henrique Pacheco também já preencheu. Cadê o código da
Maria Angélica RG6? Isso, RG6. Tá. Vou enviar aqui. Enviei. Ó, Larissa apareceu agora. Acordei cedinho. 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 Tá uma fumaceira aqui em Pontal. Tá mesmo. Você percebeu também? Uhum. Que na hora que eu fui acordar, eu pensei que era. Peraí, deixa eu. Eu pensei que era a chuva, mas não era chuva, não. Mas eu acho que vem chuva aí mais tarde. Eu acho. Peraí. Ver se apareceu mais alguém aqui. Gente, rapidinho aí, hein? Só a Larissa que respondeu até agora. Isadora Freitas também apareceu agora também. Faltando a Maria Fernanda, Sofia, Isadora. Eu tô fazendo, já que meu celular estragou. Tô fazendo agora. Eu acho que não vai chover, não, hein? Vou ver se eu dar Murilo entrou agora. Murilo, vou colocar aqui o formulário para você preencher, que é da semana 1 e semana 2. Teve gente que não preencheu ainda, tá? Lembrando, gente, que quando tem semana. Quando tem. Gabriele, você não respondeu, não tem seu nome aqui. Lembrando que quando tem semana prática, vocês têm que preencher um formulário. Semana com atividade só prática, vocês têm que preencher um formulário depois de fazer a atividade. Para que serve esse formulário? É para vocês responderem perguntas sobre as semanas que estão pedindo lá. Aí, quando o professor for lá na escola para corrigir os PECs, ele vai identificar quem preencheu o formulário ou não. Lembrando, Kenji, fecha seu microfone aí, por favor. Ah, tá, desculpa. Lembrando que o PET vale 12 pontos. Então, se você, às vezes, não preencheu o formulário da semana 1 e semana 2, se tem 6 semanas no PET, cada semana vale 2. Então, se você deixou de preencher o formulário da semana 1 e semana 2, você vai deixar de ganhar 4 pontos. Ah, então, é importante preencher. Deixa eu ver se apareceu aqui mais alguém. Ó, Lucas Batista. Apareceu. Lucas Batista e Sofia Oliveira, que apareceu até agora. Bora, gente. Sim. Professor, Oi. eu vou responder o formulário. Não sei como fala isso. Depois, quando a aula acabou, porque minha mãe não tá aqui. Quem não tá aí? Minha mãe. Ah, mas você consegue responder, Tamiris. Não. Você é inteligente. Vamos lá, gente. Tempo esgotado. Quem não conseguiu, responde depois aí. Senão não vai dar tempo da gente fazer a semana 3 e 4. Certo? Seguinte, turma. Professor, Oi. desculpa. Quando eu vou responder o formulário, parece que eu já respondi. Parece? Deixa eu conferir seu nome aqui, então. Ó, aqui tem Gabriele Tomates. Tem Gabriele Cristine. Não tem Gabriele Cruz.
dá uma trocada no e-mail aí, faz uma troca no e-mail aí no telefone depois e tenta responder, tá? Ok. Beleza? Ó, pessoal, semana 3, semana 4, o conteúdo é sobre dança, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre dança e depois vocês terão que responder algumas perguntas relacionadas ao conteúdo dança. O tema da semana 3 é danças africanas. Então, nesta semana, vamos abordar as danças africanas, seus rituais e celebrações. As danças africanas são consideradas manifestações culturais dos povos africanos, que costumam se expressar ritualmente. A maioria dos ritmos africanos estão relacionados a aspectos religiosos. Por isso, em algumas danças, o corpo serve como uma espécie de ligação entre a terra e os mundos espirituais. Então, já que está ligado a aspectos religiosos, cada um tem a sua religião, né? E muitas das vezes o que está escrito aqui no texto, talvez algum de vocês não entendam por conta de ser ligado à religião, tá? Mas está ligado à religião dos povos africanos, certo? O povo africano, eles dançam para qualquer tipo de coisa, inclusive para a celebração da morte. Então, por isso que às vezes a gente vê alguns vídeos aí de situações lá em que as pessoas estão dançando num velório, por exemplo, né? Às vezes é difícil a gente entender, mas para eles lá é totalmente normal, né? Existe até um vídeo antigo aí que virou até meme, né? Daqueles dançarinos num país lá da África lá, que eles dançam segurando um caixão. Ah, dança do caixão? Eu não sei se vocês lembram disso. Então, virou meme para nós aqui, mas para eles é uma coisa comum lá, né? Então, eles utilizam a dança para celebrar alegria, para celebrar tristeza, aniversário, casamento, tudo quanto é tipo de celebração que eles fazem, tá a dança envolvida, certo? Então, agora na primeira atividade, vocês terão que ler com bastante atenção o texto e responder as perguntas posteriores. As danças africanas são, portanto, expressões culturais e artísticas materializadas através dos movimentos do corpo. Elas estão presentes em todos os momentos marcantes da vida dos africanos, mas também no cotidiano deles. As danças africanas são manifestações inerentes às tradições. Em bailes, as pessoas dançavam aos sons dos instrumentos, como dikanza, ngoma, o apito, a gaita e o acordeon, mais usados nessa época. Inicialmente, os estilos de dança africanas eram chamados de dança dos operários ou dança de marginais, pois eram dançadas pelos homens de festa ou aqueles homens farristas, como eram classificados. A dança afro surgiu no Brasil no período colonial e ela foi trazida pelos africanos que foram retirados do seu país de origem para realizarem um trabalho escravo em solo brasileiro. Então, a dança afro que a gente conhece no Brasil, elas foram tragas pelos escravos, quando os escravos vieram para o Brasil para trabalhar. Certo? Em relação às contribuições da dança afro, o primeiro momento importante da dança afro é quando os jovens trocam a ociosidade por uma atividade cultural e esportiva. Então, um momento importante da dança afro é que serve para fazer os jovens sair daquela ociosidade. O que é isso? A preguiça, aquela coisa de ficar só quieto sem fazer nada, né? A busca da identidade, tanto pessoal quanto coletiva, e a constante educação cultural que a dança afro promove, são contribuições agregadas a essa parte. Uma característica muito peculiar das danças africanas é a maneira como os grupos se organizam para dançar. Geralmente eles formam círculos, fileiras ou semicírculos, além de valorizar a participação de toda a comunidade. Os instrumentos de percussão são objetos marcantes das danças africanas. Muitos desses movimentos são realizados para celebrar algum acontecimento importante, como casamento, agradecimentos, rituais de passagem ou até para celebrar a morte. Lembra que eu falei no começo? Seguindo a cultura de cada povo.
Em relação à religiosidade, os ritmos dançados são considerados como elemento de passagem para o mundo espiritual. Aí essa parte aqui já está ligada à religião, igual eu falei para vocês. Onde os africanos acreditam que o participante é levado para outro local após um transe. O transe é como a pessoa fica quando está sentindo alguma coisa lá relacionada à religião deles. Nas danças, há uma influência espiritual maior. Existe a crença de que, dependendo do ritual, a coreografia deve ser executada com os pés descalços, a fim de promover a ligação do espírito com a terra. Então, se vocês verem nas tribos lá, nas regiões lá da África, a maioria do pessoal que está fazendo aqueles tipos de dança, eles estão descalços, né, para ter essa ligação do espírito deles com a terra. E, de acordo com o texto, responda. O que são as danças africanas? Quem já fez essa daqui? Eu tinha ouvido aí no início que teve pessoas, alguns de vocês já tinham feito. Quem já fez a semana 3? Na última questão. Lucas, tinha levantado a mão. Kenji. Kenji fez, Kenji? O Lucas também? Já fiz. Sim. Você quer ler pra gente o que você respondeu aí? Peraí, já volto. Lucas, pode ler aí o que você respondeu. Na letra A. Respondi expressões culturais e artísticas. Mais alguma coisa? Nossa, escrevi sim. Certinho, então. Então vamos voltar lá no texto. O seu ficou certo, mas dava para escrever mais coisas. Pedro, que página que é mesmo? Página... Está na página 138. 138. Aqui, ó. De acordo com o texto, danças africanas são expressões culturais e artísticas, igual o Lucas colocou, materializadas através dos movimentos do corpo. Então, para ficar assim, um pouco mais completo, essa parte aqui vocês conseguiriam colocar aí tranquilamente. Tá? Não vou me alongar muito aqui não, para a gente ter tempo de fazer as outras, tá? Então, quem não fez, já identificamos lá no texto aonde está. A letra B. Em bailes, quais são os instrumentos usados para a dança africana? Eu posso falar? Posso Pode falar. responder? De Kanza, Nongma, eu acho, apito, gateta, peraí, tem que olhar aqui na escrita. Achei, ó. O de Kansa, o Nogma, o apito, a gaieta e o acordeon. Beleza, então, ó, destaquei aqui para vocês, ó, os instrumentos utilizados nas danças africanas é o dikanza, ligoma, o apito, a gaeta e o acordeon. Certo? No passado, os estilos de... Letra C. No passado, os estilos de danças africanas recebiam qual nome? Dança afro. Eu acho. Eu acho que não é. Alguém fez essa? Sim. Sofia, pode falar, Sofia. Olha, pelo que eu escrevi aqui, se chamava dança dos operários ou dança dos marginais. Isso mesmo. Então, ó, aqui, ó, dança dos operários ou dança de marginais. Destaquei aqui para vocês também. Certo? Dança. Continuando. Letra D. A letra D
De acordo com o texto, os movimentos de dança afro são realizados para celebrar o quê? Esta posso também responder? Pode, Kenji? Peraí. Se De tiver mais acordo alguém. com o texto, os movimentos de dança de afro são realizados para celebrar casamentos, agradecimentos, rituais de passagem Beleza, ao isso mundo mesmo. espiritual. Então, eu vou destacar aqui para vocês. Ó. Casamento, agradecimento, rituais de passagem ou até mesmo para celebrar a morte. Certo? Seguindo. Letra E. Em relação à religiosidade, os ritmos dançados são considerados como um elemento de... Passagem para o mundo espiritual. Ei, mas você vai responder tudo, querido? Então tá, ué. Não, se quiser, tipo, respondo algumas só. Mas se Beleza. quiser também, eu respondo tudo. Pode continuar. Na semana 3. Se mais alguém tiver feito, pode só ativar a mãozinha aí que eu escolho alguém para ler, tá? Letra F. Quando a coreografia afro é realizada com os pés descalços. Sim. Peraí, Kenji. Se mais alguém respondeu essa? Não? Manda brasa aí, Kenji. Sim. Letra F. Quando a coreografia afro é realizada com os pés descalços? Quando? Em que momento? A coreografia deve ser executada com os pés descalços a fim de promover a ligação do espírito com a terra. Exatamente. Então, acontece, né, a ligação do espírito com a terra. Então, tá aqui nessa parte aqui, ó, lá no texto. Esse cachorro ficar quieto aí, gente. Atividade número 2. De acordo com o texto, complete as frases abaixo. A dança afro surgiu no Brasil no período Colonial. colonial. Só isso? Ele foi trazida por africanos retirados do seu país de origem para realizarem trabalho de escravo em solo brasileiro. Exatamente. Então, tá aqui nessa parte, no período colonial, sendo trazida pelos africanos retirados do seu país de origem para realizarem o trabalho escravo em solo brasileiro. Mas o Brasil. Tá tranquilo aí, gente? Sim! Yes. Atividade número 2, letra B, página 139. O primeiro momento importante da dança afro é... A folha tá voando. Quando os jovens quando trocam, no caso vai trocar, ociosidade. ociosidade. É. Certinho. Então, eu vou mostrar aqui de novo para vocês. Peraí, falando isso. Lá no texto. Ó. O primeiro momento importante da dança afro é quando os jovens trocam a ociosidade por uma atividade cultural e esportiva. Certo? Sacado aí. Próxima. Ixi, travou aqui, peraí. Tá gravando. Esta daqui, eu acho que eu botei errado. Uma
uma característica muito peculiar das danças africanas é... Alguém mais respondeu essa, além do Kenji? Olha, eu... Peraí, Kenji. Então tá, vou deixar Vamos assim ver a responder. Sofia agora. Sofia? Então, eu respondi. Uma característica muito peculiar das danças africanas é a maneira como os grupos se organizam para dançar. Geralmente, eles formam círculos, fileiras ou semicírculos. Muito bem. Vamos colocar aqui. Ó, uma característica muito peculiar das danças africanas é a maneira como os grupos se organizam para dançar. Geralmente eles formam círculos, fileiras ou semicírculos, além de valorizar a participação de toda a comunidade. Então, está destacado. Voltei. Só fui pegar o lápis. Bom, então com isso a gente encerra a semana 3. E vamos para a semana 4. Porque a semana 4 ela é um pouco menor, então vai dar para a gente terminar. Na semana 4, nós também estamos falando a respeito das danças. Só que agora o tema é a importância das danças culturais brasileiras e suas influências. Essa daqui eu não vou responder tanto. Eu acho que só vai ser uma pergunta só. As danças são uma importante forma de expressão e comunicação, sendo utilizadas desde os primórdios da humanidade para informar os traços da cultura criada e estabelecida pelos sujeitos. Algumas danças brasileiras não apresentam mutações e ou variações em suas composições, conforme são praticadas ao longo do tempo. Aqui está falando, gente, que tem algumas danças e elas são dançadas, a coreografia é a mesma desde quando essa dança foi inventada. Por exemplo, a quadrilha. A quadrilha, se a gente dançar a quadrilha no modo tradicional, ela é dançada do mesmo jeito desde quando ela foi inventada. Então, tem algumas danças que não mudaram nadinha em relação à coreografia. Aqui, ó, é o caso das danças folclóricas, por exemplo. Então, a quadrilha é uma delas. No entanto, outras dessas danças sofrem pequenas, embora significativas, transformações em aspectos como gestualidade e musicalidade. Um exemplo disso é o forró e o samba. Muitos de vocês aí já devem ter ouvido os Barões da Pisadinha, não já? Muito! Os Barões da Pisadinha é uma forma de forró, né? Só que não é o forró como antigamente, é um novo estilo de forró. Então, eles mudaram um pouco a forma de se dançar através dos gestos e a música também teve uma pequena alteração. O samba, a mesma coisa. A gente pegar as variações do samba aí, existe até uma variação do samba que já se tornou outro ritmo, que é o pagode, né? Ele foi modificando através dos tempos. Então, são dois exemplos aí de tipos de danças que foram modificadas através dos tempos. Agora vocês terão que ler com bastante atenção e responder. A importância das danças culturais brasileiras e suas influências. As danças constituem um importante componente cultural da humanidade. E no caso do Brasil, que possui uma cultura tão rica e diversificada, a gama de modalidades é enorme e muito importante para a cultura brasileira. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de uma determinada região. No país, as danças brasileiras têm de caráter folclórico, receberam influências dos povos africanos, árabes, indígenas e europeus. Aqui nesse texto aqui, pessoal, se vocês observarem aí, tem uma parte aí que dá uma misturada em um parágrafo com o outro. Tá meio confuso. Eu vou achar aqui a parte para vocês, ó. As religiões, sobretudo a Igreja Católica, teve forte influência no surgimento de personalidades e contos da história brasileira. As danças brasileiras surgiram da fusão da cultura europeia, africana e árabe, aliada às manifestações oriundas do nosso próprio país. A dança é uma expressão artística considerada um elemento fundamental para a cultura local e, sobretudo, mundial. No Brasil, muitas tiveram grande destaque e se tornaram atrações populares, como as danças folclóricas.
Muitas danças têm origem anônimas e foram passadas de geração para geração durante um longo período de tempo. As danças constituem um importante componente cultural da humanidade. Aí aqui ele repete, ó. E no caso do Brasil, que possui uma cultura tão rica e diversificada, uma gama de modalidades enorme, ele repetiu lá a mesma coisa que está escrito lá em cima. Então essa parte aqui vocês podem desconsiderar. Estão ligados a aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras. As danças folclóricas brasileiras caracterizam-se pelas músicas animadas, com letras simples e populares, e figurinos e cenários representativos. Essas danças são realizadas geralmente em espaços públicos, como praças, ruas e largos. É largos, viu, gente? Não é lago, não. Baseado no texto, responda a letra A. Quais as características das danças folclóricas? Quem respondeu essa? Quem já fez no caso, né? Fez, Kenji? Quem? Oi? Características das danças folclóricas brasileiras. Tá pertinho aí da pergunta. Eu posso tentar. Deixa eu Pode falar. aqui. A dança é as características, né? É alguém isso. E aí, gente? Sofia, Danilo, pode falar. Deixa o Danilo falar primeiro. Danilo, pode falar, Danilo. Está ligado ao aspecto religioso, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras. Ó, tem uma parte, você repete aí que eu não entendi a última parte. Ele falou acontecimentos e brincadeiras também. Brincadeiras. Ó, vamos voltar lá no texto. Olha lá no finalzinho do texto. Ó. As danças folclóricas brasileiras caracterizam-se pelas músicas animadas e figurinos e cenários representativos. Certo? Então é essa parte aqui, ó. Ok? Então tá. Ó, vou destacar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Certo? Letra B. No país, as danças brasileiras de caráter folclórico receberam influências de quais povos? Essa é fácil, hein? Quais povos que as danças brasileiras receberam influência? Africanos? Não só africanos, tem mais. Peraí. Eles tiveram influência da No surgimento de personagens surgimentos de personagens e contos da história brasileira. Não. Não. Ó, no país, as danças brasileiras de caráter folclórico receberam influência dos povos africanos, árabes, indígenas e europeus. Então. Ó, destaquei no texto aí. Eu disse. Oi? Quem me chamou? E eu falei isso, porque eu tinha falado outra coisa que não tinha sentido com isso, por isso que eu tinha falado já, porque eu achei no texto aqui. Ah, tá. Então é essa parte aí, tá bom? Letra C. Como as danças brasileiras surgiram? Da fusão de agricultura europeia
Deixa eu ler aqui mais. Ah, Peraí. Surgiram da fusão europeia, africana e árabe. muito bem. Então, as danças brasileiras surgiram da fusão, das fusões, né, das culturas europeia, africana e árabe, que foram aliadas às manifestações oriundas do próprio país. Então, está aqui nesta parte do texto. Beleza? Tranquilo? Sim. Então, a parte de responder era essa. Agora, na sequência, tinha 2 atividades aí para vocês fazerem, só que são atividades práticas. Então, eu vou explicar para vocês aqui como que elas são feitas, tá? Só para vocês entenderem, depois vocês realizam aí na casa de vocês. A segunda atividade era uma brincadeira de matriz africana, chamada terra-mar. O que é o terra-mar? Eu não vou nem ler o que está escrito aqui. Terra-mar é o seguinte, pessoal, vocês vão traçar uma linha no chão, e de um lado vai ser terra, do outro lado vai ser mar. Ela é semelhante a um morto-vivo. Vai ficar uma pessoa dando os comandos, terra, mar. Quando a pessoa der o comando, você tem que saltar para o lado que está o nome. Por exemplo, se você colocar de um lado terra, do outro lado mar, quando a pessoa falar mar, você pula no mar. Quando a pessoa falar terra, você pula na terra. Certo? Sempre deixando essa linha para separar os 2 locais. Combinado? Aí, essa atividade aqui ela é muito simples. Então, para vocês dar uma variada, vocês podem variar aí falando, por exemplo, terra, vivo. Aí, vocês vão pular do lado da terra e ficar em pé. Mar, morto. Então, vocês podem variar essa brincadeira aí, colocando novos comandos. Eu fiz uma atividade com os meninos que foram para a escola na última semana, que eles tinham que fazer uns comandos e na hora que eu falasse cone, eles tinham que buscar o cone. Então, vocês podem variar esse comando utilizando aqueles comandos que vocês aprenderam lá na escola. Então, por exemplo, eu posso falar saci, mar, saci, terra. Aí vocês ficam pulando de um pé só. Né? Então, usa a criatividade de vocês aí, né? E variem os comandos dessa atividade. Tá bom? Lembrando que para essa atividade é só fazer, não precisa preencher formulário, porque tem questão aí para corrigir, né? Questão teórica, então não precisa preencher formulário dessa. E nem mandar foto, nem vídeo, tá? E a terceira, para a gente encerrar a semana 4, dança de acompanhar os pés. Essa dança aqui, vocês vão ter que formar um círculo. Uma pessoa vai ser o líder e ela vai cantar e bater palma, certo? Enquanto o líder canta e bate palma, em determinado momento ele vai parar na frente de alguém da roda e vai fazer um tipo de dança. Se ela conseguir imitar os passos, será o próximo líder. Então é assim, ó. Eu escolho pessoas para poder fazer comigo e eu vou começar a cantar uma música e bater palma. De repente, eu vou parar na frente de um dos participantes e vou fazer um movimento de dança qualquer. Essa pessoa que está de frente para mim, ela tem que fazer esse movimento também. Se ela fizer errado, eu vou continuar sendo o líder. Se ela fizer certinho, igual eu fiz, aí ela vai ser o líder. Aí ela que vai escolher uma pessoa depois. Certo? Então, são 2 atividades bem simples de fazer, tá? Bem tranquilas. E com isso a gente encerra a nossa semana 4 do PET de Educação Física. Dúvidas? Nenhuma, professor. Nenhuma? 0. Tudo tranquilo? Sim. Certo. Então, na semana que vem, nós não teremos aula online, porque o professor vai estar lá na escola, dando aula para um grupo de alunos de vocês aqui. Dessa turma aqui, eu acho que está indo na escola, dessa vez eu acho que é a Rafaela, né? Rafaela, a Larissa, eu não sei se vai agora. A Isadora também está indo na escola, né, Isadora?
Eu não sei se é o grupo de vocês. Então, tem um grupinho aqui que o pessoal está aí na escola. Aí, sempre quando tem aluno na escola e o professor está lá também, quem fica em casa não tem atividade de educação física para fazer. Posso até dar uma dica para vocês. Vocês podem tentar fazer a semana 5 e 6 do PET. E a gente, na próxima semana que tiver todo mundo em casa, eu já explico a semana 5 e 6 e a gente já faz a correção igual a gente fez aqui agora. Então, a gente ganha um tempinho aí com isso. Beleza? Quem não conseguir fazer, deixa para fazer no dia da aula online, aí a gente explica direitinho. Combinado, turma? Sim. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Beleza, então. Então, eu vou pedir para vocês escreverem o nome completo aí no chat mais uma vez, seguido do código. E quando eu fizer a leitura do seu nome, você já está liberado ou liberada para partir. Aí eu já vou desejar um bom final de semana para vocês. Um abraço e até a próxima. Espera aí que eu vou ler aqui, hein? Danilo, Rafaela, Kenji, Rafael, Lucas Batista, Larissa Rodrigues, Gabriele Cristine, Tamires, Gabriele Silva. Tchau, professor. Tchau, Kenji, um abraço. Luiz Gustavo Ramos, Oliveira, Isadora Freitas. Valeu, valeu. Murilo Brás, valeu, Murilo. Mirela Samanta. Deixa eu ver quem mais. Lucas Batista, Sofia, já foi. Aí, beleza. Falou, valeu, um abraço.